Está no ar mais um Se Liga Machados. Hoje vamos falar de política. Estamos com o vereador Silvio Borba, 3 vezes vereador, uma vez prefeito, uma vez vice-prefeito e também uma vez procurador-geral aqui do município de Machados. Vereador, bom dia. Bom dia, é um prazer estar com vocês neste dia e falar ao povo de Machados sobre nossa vida, o nosso passado, a história de Machados, essa terra que amamos e queremos bem. E fico também agradecido em poder participar desse programa, que tem uma audiência forte, já bem solidificada no município de Machados e que o Brasil todo e o mundo assiste. Vereador, você, assim como o seu Hélio, também fez parte da emancipação política. Me conte um pouco sobre a história de Machados. Eu acredito, Marcel, que atualmente eu sou o único que está no poder ainda, né? Porque Hélio realmente participou ativamente da emancipação de Machados. Parece-me que a minha história é uma história de um garoto diferenciado. Eu, com 9 anos de idade, em 1960, já fazia parte do grupo. Até as pessoas dizem, Silvio é muito intrometido nos adultos, mas eu gostava. A Sociedade dos Amigos de Machados, que foi o início de tudo, né? Meu pai foi tesoureiro lá da associação, e eu ia para lá ligar o serviço de som e eu fazia o papel que vocês fazem aqui, só que era rudimentar, né? Aquele som da corneta que a gente colocava na calçada para transmitir as reuniões da Sociedade dos Amigos de Machados. E eu acompanhei toda a trajetória da luta pela emancipação de Machados com 9 anos de idade. Acompanhei o desenrolar do primeiro prefeito nomeado. Eu lembro com muita, uma lembrança muito forte de quando foram convidar o primeiro prefeito constitucional, né? Em 65, e foram no Engenho Estiva chamar o Zé Nivaldo. Mas Zé Nivaldo, uma pessoa até desconhecida aqui da vila, naquela época Machado era uma vila, mas era um senhor de engenho. E eu me lembro, dentro de um jipe foram os adultos, e eu como criança fiquei ali doido para ir também, mas não tive esse prazer de ir até o engenho, né? O engenho naquela época moía, fazia rapadura. E Zé Nivaldo foi o nosso primeiro prefeito aqui em Machados, eleito, né? Antes dele teve Severino Vieira, que foi subprefeito ainda com Bom Jardim, foi na última eleição para Bom Jardim aqui em 1960, e eu me lembro, Noé Sotomayor foi o candidato a prefeito, foi eleito, se comprometeu em ajudar Machado a se emancipar, e essa sociedade realmente tinha uma representação forte, porque naquela época o Dr. Otávio Correia chegou a ser governador de Pernambuco, né, por alguns meses, e N. Pessoa Guerra foi presidente da Assembleia Legislativa. Eram os 2 nomes representativos do município de Machados, na vila, mas que eu achava assim que eles estavam além já da nossa vila, e já estava com uma vida política bem mais na frente. Eu não vislumbrava, mesmo como criança, uma liderança dentro do nosso município que nascesse naquele momento. Tinha eles 2, mas já num nível bem mais superior. Você foi prefeito do nosso município e, como a gente conversou antes, foram realizadas algumas obras na sua gestão. Você pode citar algumas? Eu fui prefeito, aliás, eu entrei na política porque eu sempre gostei da política, como eu disse, sempre gostei. Meu primeiro voto foi em Machados e até hoje, embora eu tenha passado muitos anos fora, que eu me casei, mas toda a eleição eu estava aqui e eu participava, né, ativamente das campanhas, porque eram mais de carro de som. E eu, com 37 anos, resolvi ser político. Eu sempre gostava da política de bastidores, mas eu senti que eu tinha vontade de também ser um prefeito. E comecei por cima, né? Não comecei como vereador, não.
fui candidato em 88 e obtive êxito em 92 e naquela época tudo era difícil, não é? Machado não tinha eletrificação rural. Aqui na própria cidade era uma deficiência muito grande, Laranjeira não tinha, Machadinho nem existia. E eu trabalhei muito na área de eletrificação rural, porque eu perdi uma eleição em 88, numa eleição muito difícil, né? Eu praticamente sem experiência nenhuma, sem maldade. Mas assim que eu terminei a campanha de 88 sem ser vitorioso, nós inauguramos a Energia dos Tavares, né? E dali fundamos a Associação Beneficente Saudoso Silvio Borba, que foi meu pai, que foi vice-prefeito também de Machado, e fizemos um trabalho em 4 anos, de 88 a 92, eletrificando praticamente 90% do município de Machado. O governador era Miguel Arraes de Alencar, com quem eu me dava muito bem, tinha uma consideração muito grande, conheci Eduardo Campos ainda jovem, e ele me incentivou e eu em 92 obtive a vitória, né? Porque o povo queria mudar. Porque eu sempre digo aos meus amigos que eu sou um pouco diferenciado, modéstia à parte, eu não faço política comprando voto, eu não gosto da política eu gosto da política de emprego, de libertar o eleitor. Mas como você falou, eu fiz aqui o ginásio de esportes Alfredo Neto, um ginásio de esportes que até hoje é o único coberto em Machado, né? Tive muita dificuldade para concluir, tive um problema sério, a gente tem os nossos erros e as nossas virtudes, né? Tive erros, mas trouxemos a coindústria para Machado, né? Uma coindústria que naquela época Eduardo Campos era o secretário da Fazenda do governo de Arraes e disse: Silvio, olha, nós temos um projeto pioneiro naquela região, vamos implantar indústrias de confecções. Você quer para Machado? Eu digo: quero. O que eu mais desejo é trazer emprego para o nosso povo, que a prefeitura não cabe todo mundo. A gente sabe que tanta gente que precisa de emprego, mas a gente tem que lutar para trazer recursos e empregos particulares aqui, de indústrias particulares, de empresas. E foi com muita dificuldade que nós trouxemos e implantamos 110 empregos na coindústria. Eduardo Campos, quando veio para a inauguração, ele disse: olha, Silvio, você está pioneiro em Pernambuco na criação de empregos, que Machado tinha 200 e poucos funcionários na prefeitura, e de uma só vez nós empregamos quase a metade do número de funcionários. Mas, infelizmente, não houve incentivo, né, dos outros prefeitos que advieram posterior a mim. E era o meu sonho ver Machado com as 5 ou 6 indústrias em Machado de confecção, sem uma nova Santa Cruz, né? Tinha tudo para isso, tinha tudo, porque eu fui lá em Paulista, na Hering do Brasil, que era a grande indústria de confecções, eles vieram a Machado, fizeram cursos aqui com as mulheres, as jovens, e ficaram impressionados com a dedicação da mulher machadense na confecção de roupa. A gente disse: olha, se o Machado tem um potencial muito grande, e hoje eu vejo ainda pequenas indústrias aqui em Machado, tudo fruto daquela época, né? Então, meu caminho era esse, era de gerar empregos que não fosse só da prefeitura, para deixar o eleitor independente, que esse é o meu sonho. Eu nunca cobrei voto de ninguém. As pessoas às vezes me procuram, naquilo que eu posso servir, eu vou servir com a maior boa vontade. Procuro nem saber onde a pessoa mora, faço o possível para atender aquela pessoa numa operação, numa cirurgia, qualquer dificuldade que eu possa ter, possibilidade de ajudar. E eu faço política desse tipo. A minha votação, às vezes as pessoas dizem: Silvio já foi prefeito, já foi vice-prefeito, 3 vezes vereador, e a votação dele é pequena. Mas eu me sinto realizado, porque eu sei que quem está votando em mim é porque gosta e que comunga do meu pensamento. Silvio, Machado passou um período de obras inacabadas, de obras realizadas Machado só tem 2 quadras, o ginásio de esporte e uma quadra construída em Siqueira. O ginásio de esporte foi construído, eu me lembro que eu era criança, não tenho nem tanta lembrança de como foi construído, mas que até hoje está em pé.
temos uma quadra em Siqueira que foi construída recentemente e que até hoje está caída aí. Qual a diferença da qualidade de obra? Você, como prefeito, como político, o que é que você diz a respeito? Isso tudo vai pela responsabilidade, pelo carinho que a gente tem pela terra, né? Tudo que a gente faz, aquilo que é nosso, a gente tem que zelar, não é? Eu sempre fui assim, meus pais me ensinaram assim que a gente deve fazer as coisas bem feitas. Aquele ginásio de esporte foi feito com dinheiro do povo de Machados, com muita dificuldade. No final do ano eu tive sérias dificuldades para pagar a folha, mas foi feito com muito carinho, né? O Eduardo Campos ainda ajudou na coberta. Mas já esse de Siqueira, isso é um absurdo. Eu denunciei aquela obra que saiu na época R$150 mil para Machado, saiu para São Vicente. Hoje você vê o ginásio de esportes lá em Sirigi, está intacto, todo cobertinho. E Siqueira saiu uma quadra que nem sequer coberta tinha, fizeram lá aquele quadrado. Eu denunciei também, aí eles conseguiram ainda. O Brasil da gente sabe, a gente fica impressionado como a corrupção anda no nosso país, sem que as pessoas apurem a grande responsabilidade. Praticamente saiu um dinheiro dobrado para aquela quadra, que era uma quadra de esporte polivalente. A coberta saiu mais 150 mil. E foi feito com material de péssima qualidade, né? Caiu por falta de manutenção. Manutenção nada, isso é tudo enrolado, porque aqui temos a nossa, que já está com quase 30 anos e está intacta. Faltou foi carinho, responsabilidade com o dinheiro que chegou. A gente vê as ferragens lá, ferragem de baixa categoria, entortou toda na primeira. Não tinha 5 anos de existência, então não havia motivo nenhum dela cair. Aí, foi do prefeito que não está conservando. Tem nada a ver, falta de carinho, como também várias outras obras aqui inacabadas. A gente vai ali na rua Edson Álvares, tem lá uma escadaria que não existe, pô. Foi feita em 2012, 2011. Então, e eu fiz uma escadaria ali no bairro de Santa Terezinha. Se você for lá, parece que foi feito ontem, já está com quase 30 anos. Então, tudo tem que ser feito como se fosse para a gente, não é? Eu hoje sou presidente na Câmara de Vereadores, estou fazendo uma reforma lá, mas eu tenho orgulho do que eu estou fazendo. Eu peço aos vereadores que estejam lá, que compareçam, vão olhar a obra, acompanhem o que estamos fazendo, vejam o que eu posso melhorar. É assim que a gente tem que fazer, com zelo, com dinheiro público. Falando de obra, a gente vê uma diferença enorme, por exemplo, vereador, temos os muros de arrimo construídos pelo prefeito Ademir Pimentel atualmente, e a gente passa ali na Praça de Alencar, a gente vê aquele muro de arrimo. O que é que o senhor diz a respeito? Olha, Marcel, eu votei, não votei no candidato de Lula, não. Eu sei que você é Bolsonaro, mas eu vou lhe ser sincero. O prefeito que não trabalhou com Lula, francamente, não merecia ser nem político, né? Porque na época desse ex-prefeito aí, que passou 8 anos na frente da prefeitura, ele conseguiu mais de 40 convênios federais. Coisas inéditas. Machado, talvez, na sua história de 56 anos, não tinha 20 convênios federais. E só na administração dele, mais de 40. Foram asfalto que só fez passar um pouquinho ali, aqui atrás da matriz ali. Foi asfalto que só fez passar na entrada da Coab. Eu fui procurador do município, fui procurar essas empresas que nem existiam, empresas aí fantasiosas. E, infelizmente, o nosso país vive nessa situação, que não é um país pobre, não. Nós temos um país rico, com muito dinheiro, agora com muita desonestidade, muita corrupção. E ninguém é santo. A gente tem que ser assim. Eu acho que as pessoas... Silvio quer ser muito direito. Não, todos nós temos erros, temos pecados, somos rodeados de pessoas que nos auxiliam. Muitos deles, às vezes, praticam arbitrariedade, erros, incorreções, e quem paga é o ordenador de despesa, né? Normalmente o prefeito. Mas eu vejo que as obras inacabadas no Brasil todo, em Machado, não foram poucas. Você falou ali
aquele muro de arrimo, aquilo é uma vergonha. Você vê o asfalto da nossa cidade que não existe, e N obras aí inacabadas que não foram feitas, e num governo federal que ajudou muitos municípios. Muito. Eu fui prefeito para comprar o primeiro ônibus aqui para um município, para carregar os estudantes para Limoeiro. Eu sofri, tive que comprar um ônibus velho para reformar ele todinho, comprei uma caçamba usada. E no governo anterior agora de Lula, vieram 10 ônibus para Machados, e olha, só não foi devolvido porque o dinheiro estava bloqueado, porque saiu R$500 mil para fazer uma reforma no estado, no estádio de futebol. E na véspera do ex-prefeito deixar a prefeitura, ele foi em Caruaru, na Caixa Econômica, e devolveu o dinheiro a Brasília. Eu acho que isso é uma fraqueza de um político. Como é que a pessoa faz isso na terra que você ama, porque você perdeu uma eleição, você querer o mal, torcer para que o município dê errado, torcer quanto pior, melhor? Não, a gente tem que lutar para que o município cresça. Eu nunca saí da minha casa para ir ao governo Eduardo Campos, Miguel Arraes, que eu me dava muito bem, e eu via a oposição no governo de Machado. Nunca fui para pedir para não trazer uma obra para Machado. Nunca fiz isso. E senti isso quando eu fui prefeito. O governo não era do nosso lado os 2 primeiros anos, e eu sofri. Até para botar a eletrificação em Laranjeiras, eu estava tudo certo de colocar. Quando eu cheguei lá na CELP, disseram: olha, Machado tem que entrar com 50%, mas eu sabia que aquilo era jogada de oposição. Então, pessoas que não querem o bem da nossa terra, que querem se perpetuar no poder e não querem deixar dar vez à juventude, a novas... Eu fico aqui lutando para ver a juventude participar mais da política machadense, que a gente precisa renovar o quadro. Eu tenho 68 anos de idade, mas tenho a disposição de um garoto. Eu gosto de ver as coisas andando, crescerem. Machado hoje tem um potencial grande na zona rural, e a gente não vê a coisa caminhar para gerar emprego, que é o frango dourado, né, que tem essas integrações aí para manter o homem da agricultura lá no campo. E Machado precisa descobrir esses novos horizontes e gerar novos empregos para o povo. Silvio, tem acompanhado suas redes sociais. Você foi a primeira pessoa, junto com o Manuel Custódio, na época, a trazer a primeira rádio à cidade. Infelizmente, perdemos essa rádio e hoje Machado se encontra praticamente sem rádio, porque falo de imparcialidade. Temos uma rádio que depende e atende apenas um lado político. O que o senhor me diz a respeito? A gente só tem a lamentar que, a começar pela própria Anatel, que é um órgão federal que teria a obrigação de fiscalizar essas rádios comunitárias, que no Brasil todo faz politicagem, né? E, lamentavelmente, aqui em Machado não foi diferente, né? A primeira rádio a se instalar foi clandestina. Saiu ambas, né? A Antena Azul e essa atual, clandestina. E participamos de uma concorrência onde não foi correta, né? E, infelizmente, fomos eliminados. E o que a gente lamenta mais não é nem isso, é que essa rádio comunitária de Machado só tem um nome. Na verdade, é uma rádio que faz politicagem, não é? Nós temos um órgão fiscalizador federal que fica flutuando aí, não toma as providências necessárias, mas assim é o Brasil todo, tá? Infelizmente, em todos os municípios tem rádios que a maioria comunitária que não tem a atribuição correta, e tem algumas corretas. A gente sabe que tem municípios aí que a rádio comunitária dá espaço para todo mundo, realmente são rádios comunitárias, onde a população tem direito a participar, a reivindicar as coisas boas para o município. Aqui não, aqui é uma rádio que faz politicagem. Quando chega em véspera de eleição, aí a coisa aumenta, e toda a semana, e às vezes a gente fica olhando, sabe, Maciel, eu fico olhando assim, aquela pessoa que acabou de sair do governo e fica ali fazendo críticas e mais críticas de coisas que as coisas mínimas que ele não fez para o município, no momento mais crescente que o Brasil teve foi no governo Lula. Então, essas pessoas a gente vai combatendo aos poucos e quer que ele, Machado, renove, queremos renovar. Silvio, tu já tem idade? Eu tenho, mas eu me sinto bem vendo a juventude querer participar. Eu fico triste quando eu vejo a juventude se afastar da vida política do município, que aqui é a nossa terra, é onde nós precisamos
a gerar emprego para o nosso povo. Silvio, algumas pessoas dizem que a gente não deve olhar para trás, mas eu, como machadense, como eleitor e como também vivo no meio da política, tenho observado o município de Machados ontem e o município de Machados hoje, assim como você também vem avaliando nas redes sociais. O mercado multicultural, a Praça de São Sebastião, várias ruas calçadas em Machados. O que você diz da administração passada e sua avaliação da administração atual? Não tem nem comparação, né? A gente lamenta até, eu queria mais, né? Eu queria que a Gemílio tivesse chegado antes. Eu sempre bato nessa tecla porque perdemos muitas oportunidades nesse governo passado federal, né? Que deu muita oportunidade do município crescer. A Gemílio já pegou o final e assim mesmo transformou o Machado, né? Ninguém precisa nem estar criando nenhum obstáculo nisso, porque todo mundo está vendo. Só não quer enxergar quem não quer mesmo, porque o centro da nossa cidade não prestava, era totalmente... Quando a Gemílio falava, até ficavam com raiva, porque a Gemílio dizia que era tudo errado e tal. Mas a verdade é essa, Machado se transformou. Machado tem hoje uma educação a nível muito bom, né? A gente sabe que as nossas escolas são bem tratadas, os alunos são bem recebidos, com fardamento, com bolsas, com uma merenda muito boa, totalmente diferente de 8 anos atrás, os 8 últimos anos anteriores a Gemílio, quando eu, como vereador de oposição, não tinha nem direito de ir nas escolas, porque eles proibiam, botava lá um guarda e o vereador não podia entrar. Mas eu via, porque eu via que era uma merenda de uma garapa, uma bolachinha. E hoje não, a gente vê que a agricultura familiar tem penetração e tem fornecido alimentos para as crianças. Na área de saúde... É muita diferença, porque eu lembro que os postos de saúde nem médico tinha. O médico às vezes chegava na terça, com 2 dias iam embora e chegavam numa Kombi aí e voltavam para o Recife. Gemílio já entrou, já trouxe médico família para cá, residentes, coisa totalmente diferente. O nosso hospital, com todo o sofrimento do governo federal, que não manda recursos para Machados, não é só para Machados. A saúde preventiva no Brasil melhorou muito, mas a curativa, aquela de cirurgia, realmente regrediu em todo o Brasil. E é isso que eu sempre bato. Eu acho que o povo sofre muito quando eu vejo as pessoas brigando por causa de Lula e Bolsonaro. Eu fico pensando, meu Deus, tanto sofrimento nesses hospitais grandes que a gente vê aí na capital, no Brasil todo, o povo sofrendo naqueles corredores imundos. A saúde não melhorou em governo nenhum, nem de esquerda, nem de direita. Eu acho que enquanto o nosso país estiver nessa situação, o povo morrendo à míngua, a gente não pode estar satisfeito. Existe a associação Pai Silva, é isso? Pai Silva. Quais atendimentos são dados à população pela associação? Olha, Marcelo, em 88, quando eu participei pela primeira vez na política de Machados como candidato, e não obtive a vitória, eu imediatamente fundei a Associação Pai Silva. Foi através dela que nós eletrificamos Machados, totalmente. Olha, fizemos mais de 30 projetos de eletrificação rural, 50 aqui, 40 ali, 20. Abastecimento d'água, fizemos os maiores abastecimentos d'água da zona rural através da associação. E ela existe há 31 anos, né, que a gente tem um trabalho já há mais de 20 anos fornecendo leite. Essa semana a gente teve até uma emoção por ver crianças da época que nós fundamos a associação, hoje já são adultos, e que a mãe vem dizer, olha, Silvio, o meu menino, graças ao leite aqui dessa associação, ele hoje está esse rapaz. E a gente fica feliz, porque é um desprendimento, uma coisa que a gente faz com amor à terra, sabe? Em vez de estar dando uma coisinha aqui, outra ali, eu gosto da coletividade, eu gosto daquele trabalho que vem trazer alguma coisa para a população. Eu não gosto muito daquelas coisas de momento, não. A gente ajuda, de vez em quando ajuda, mas viciar eu não gosto. Eu gosto desse tipo de trabalho. E lá a gente tem feito um trabalho também social, doando roupas seminovas à comunidade, fazemos distribuição de sementes, de plantas.
e trabalhamos junto com o governo, trabalhamos muito, mas quando o governo tinha uma parceria maior na eletrificação, no abastecimento d'água, e ainda no governo de Agemiro nós conseguimos 3 abastecimentos d'água e fizemos pela zona rural. Mas é bom, a associação, infelizmente Machado tem mais de 40 associações, parece até mentira, mas se você for contar com a que tem uma sede, você talvez não consiga encher uma mão, tá? Mas é assim mesmo, cada um faz o que quer e que gosta, e eu gosto desse trabalho comunitário. Silvio Borba, a cerâmica da Chão do Vento gerou renda na época, ela teve sua participação? É exatamente isso, Marcelo. Eu luto muito pela geração de emprego. Eu sempre fiz assim, quando eu vejo hoje uma fabriqueta de confecção, eu sei que aquilo gerou da nossa época de 1994, quando trouxemos para aqui cursos de capacitação muito importante. E trouxemos aquela cerâmica, porque aquela cerâmica era um trabalho ecológico. Não era com queima de material, era só com cal e barro. E fizemos muitos tijolos ali na comunidade, mas tudo é o que eu digo, é um incentivo posterior à nossa gestão. Fizemos aquele trabalho, trouxemos também uma casa de farinha numa época que a farinha já estava diminuindo, mas ainda demos um avanço ali nos Tavares, com muita gente fazendo farinha lá, com a primeira casa de farinha mecanizada. Infelizmente, tudo isso precisa de preservação, né? Que foram trabalhados através das comunidades, das associações, não só a Paz Silva, mas como outras associações que nós criamos naquela época. Lá nos Tavares tinha a Associação dos Tavares, em Siqueira tínhamos outra, e lá em Desengano colocamos energia e água através de uma associação lá também. Então fizemos diversos trabalhos no momento em que o Pró-Rural trabalhou muito nesse sentido de fortalecer a agricultura e trazer atividades para o povo. É isso, é gerar emprego, é fazer com que o povo, que o jovem não vá-se embora para São Paulo, Rio, que eu acho que isso é o que é fundamental para o município, é deixar o povo aqui, que ele possa casar, ser independente e viver bem. Vereador, nós agradecemos a sua presença e sua participação aqui na TV Se Liga Machados. Está à disposição a câmera e microfone sempre que você quiser vir aqui dar uma entrevista, conversar, bater um papo conosco e trazer informação ao povo de Machados. Agradeço, Maciel, agradeço a toda a equipe, essas jovens que trabalham aqui. Vejo e tenho acompanhado também vocês, o trabalho, a dedicação que tem havido de vocês, do setor de comunicação. Isso é muito importante para o nosso município. Eu sempre digo como é bom a gente divulgar a nossa terra, como é bom a gente mostrar quem é Machados para quem não conhece. A gente fica triste, você ainda hoje chega na capital, em Recife, se você muitas vezes vai dizer que é de Machado, muita gente, mas eu não sei nem onde fica. Isso para a gente é triste, e cabe a nós, filhos desta terra, divulgar a nossa terra. E esse trabalho de vocês é um trabalho muito bonito, é um trabalho que eu dou muito valor, porque é um trabalho que enobrece a cidade, que traz condições do município crescer nesta área, né? Na divulgação e outras pessoas que tenham interesse em vir investir na nossa terra. Muito obrigado e fico sempre à disposição de vocês e parabéns a todos vocês. Obrigado, nós agradecemos a sua presença e esse foi mais um Se Liga Machados.